Girassol, Jornal segunda-feira, boa noite, bem-vindos. Miconge, Cabinda, via que liga a comuna sede municipal está em mau estado. Agricultores pedem a intervenção das autoridades. Província da Huila cresce a aposta de jovens empreendedores na produção de gado e carne. Município da Matala é um exemplo. Diversifica mais, governo prevê acelerar o desembaraço aduaneiro. Comitê de Gestão Coordenada beneficiou hoje de diversos meios. Nova Iorque, líder da União Africana, reuniu nesta segunda-feira com a presidente da Comissão Europeia. Confrontos entre gangues rivais numa prisão resultam em 14 mortos no Equador. Girassol, Jornal, segunda-feira, 22 de setembro. Vamos informar. Outra vez, boa noite. A população do Alto Sundi, no município de Miconge, em Cabinda, enfrenta várias dificuldades devido ao mau estado da via que liga a comuna à sede municipal. São, no total, 90 quilómetros em estado avançado de degradação. Os agricultores dizem que não tem sido fácil escoar produtos do campo para a cidade. A via que liga Miconge ao Alto Sundi apresenta mau estado de circulação. Esta situação tem estado a condicionar os agricultores e camponeses a transportarem os produtos do campo à cidade. Muitas vezes, a alternativa tem sido evacuar os produtos para a vizinha República do Congo-Brazzaville. Mas esta situação pode conhecer o seu fim em breve. A governadora de Cabinda constatou a realidade e garantiu a recuperação da via. A população de Alto Sundi recebeu a boa nova com muita alegria. A empresa Motingil vai concluir a construção dos 90 quilómetros da estrada daquela localidade. A população afirma que a situação de mobilidade tem sido difícil para todos. Só para levar carga na cidade está um pouco difícil. Talvez faz mesmo coisas, mas sempre apodrece mesmo aqui na boa, não via carro. 3 semanas, um mês, nunca apareceu carro aqui. Por exemplo, o corpo simples paga-se 10 mil kwanza. Mas uma que bota de saco de cebola, hoje em dia está 4 mil. Esse cebola que estás a ver, quase são vendidos lá no Congo, mas a nossa referência preferida é lá no Coso, na cidade, mas a via está muito mal. É um problema muito a sério aqui nós no Alto Sundi. E é por isso que pedimos a intervenção do Executivo para que veja essa situação, para nos permitir a escoação dos produtos do campo de Kikumba Congo para município de Miconge, Belize e até a cidade de Cabinda. A governadora Susana Abreu garantiu que tudo está a ser feito. Uma das vias produtivas, estamos a empenhar todo o esforço que seja possível de todas as partes, do governo central, do governo local, para que tenhamos feita a reabilitação, a construção da Estrada 200 e o loop do Alto Sundi, que quase 100 quilómetros, e percorremos ontem. Precisamos mesmo de resolver esse problema para também darmos infraestruturas para o desenvolvimento da agricultura, porque a agricultura só por si, temos sim terras que são aráveis, temos pessoas, temos nossos jovens, temos água, mas é necessário que tenhamos essas infraestruturas, no caso das estradas, a luz, a água, para podermos ter também sistemas de irrigação. Via que liga Miconge ao Alto Sundi poderá ser recuperado em breve, garante o governo. E mais de 30 crianças dão entrada por mês no lar de acolhimento Cusola. São dados referentes aos últimos 2 anos. Uma situação que coloca a instituição na condição de superlotação. O número insuficiente de profissionais é outra preocupação da direção da instituição.
é dos mais antigos lar de acolhimento do país, concebido com uma capacidade para 250 crianças. Há 4 anos, a instituição recebia perto de 15 a 20 crianças por mês. Entretanto, a realidade atual é preocupante, com o programa de municipalização dos serviços sociais, que avalia a situação das crianças. O lar recebe mais de 30 menores por mês. Só no primeiro semestre deram entrada perto de 500. 3 anos a 4 anos estávamos a gravitar no lar 300 e tal crianças. Agora estamos acima do dobro, para falar em 500 crianças, né? Tínhamos a média de 15 meses, poderia ser meia, podia ser 20. Agora é mais de 30 crianças por mês. A diretora do lar Cuzola, Engrácia do Céu, fala igualmente da necessidade de mais profissionais e o alargamento da casa de acolhimento, que se tornou pequena face ao número de crianças. O que ocorre numa família numerosa ocorre no lar Cuzola. Começar pelo número insuficiente de funcionários. Também vamos olhar aquilo que é insuficiência em termos de espaços, porque eu disse a capacidade é para 250 e hoje estamos a falar acima de 500, então também temos tido alguma dificuldade, principalmente quando temos, por exemplo, agora estamos com o surto do sarampo, temos espaços para isolar, aquelas crianças estão com essa situação. E o governo da província de Luanda reconheceu a insuficiência dos profissionais para o lar Cuzola e garante que tem estado a trabalhar em políticas de reunificação familiar e o empoderamento dos adolescentes, de modo a ver melhoradas condições da referida casa de abrigo. Diferenciar que as crianças não chegam à porta do Cuzola. Com a municipalização que ocorreu, descentralizaram-se os serviços, agora a responsabilidade de atendimento a qualquer criança em situação de vulnerabilidade começa no município onde a criança reside, onde é avaliada a sua situação. Se acharem que essa criança, a situação que apresenta requer um acolhimento, o município elabora uma guia de encaminhamento e a criança é acolhida no lar Cuzola. A pergunta posso dizer, pronto, tínhamos a média de 15 meses, poderia ser meia, poderia ser 20, agora é mais de 30 crianças por mês. Qual é a grande necessidade por esta altura? O que é que vocês precisam? Bem, no cômputo geral, nós estamos a dizer que o lar Cuzola é uma casa, é uma família grande. E então, o que ocorre numa família numerosa ocorre no lar Cuzola. O lar Cuzola é uma instituição de acolhimento aos menores em situação de vulnerabilidade, orçamentada pelo Estado angolano. O projeto Diversifica Mais, tutelado pelo Ministério do Planeamento, procedeu nesta segunda-feira a entrega de diversos meios ao Comitê de Gestão Coordenada de Fronteiras, entidade parceira implementadora do projeto. O que se pretende é acelerar o processo de desembaraço aduaneiro, melhorar os mecanismos de controlo fronteiriço e ainda também apoiar o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, entre outros objetivos. A entrega destes meios ao Comitê de Gestão Coordenada de Fronteiras, entidade parceira na implementação do projeto Diversifica Mais, visa acelerar o processo de desembaraço aduaneiro, melhorar os mecanismos de controlo fronteiriço, apoiar o crescimento das micro, pequenas e médias empresas e reforçar as capacidades operacionais das autoridades fronteiriças. São 16 viaturas Toyota Land Cruiser 4x4 e serão distribuídas entre as instituições que integram o Comitê de Gestão Coordenada de Fronteiras, como o Serviço de Migração e Estrangeiros, Serviço de Investigação Criminal, Polícia Fiscal e outros, sendo atribuída uma viatura por cada instituição dos postos fronteiriços do Lovo, na província do Zaire, e do Luau, na província do Mochico-Leste. Esta entrega vai permitir que o trabalho decorra de forma mais coordenada. Temos a entrega formal das viaturas para o Comitê de Gestão Coordenada de Fronteiras. Esta é uma iniciativa do projeto Diversifica Mais, que tem uma componente voltada para a facilitação do comércio e melhoria do controlo nas fronteiras para as províncias do Corredor do Lobito. Diversifica Mais, a informação que ainda vamos poder acompanhar ao longo desta Girassol Jornal. Por enquanto, rumamos para Nova Iorque,
onde neste momento discursa o Presidente da República e em exercício da União Africana na Assembleia Geral da ONU. Vamos acompanhar. Em África e do mecanismo de compras coletivas, quer dentro do espírito da Zona de Comércio Livre Continental Africana, quer através de aquisições externas, o objetivo é claro. Até 2040, a África deve produzir pelo menos 60% dos produtos de saúde que consome. Este objetivo já mobilizou o apoio de instituições financeiras, como o Afreximbank e o Banco Africano de Desenvolvimento, além do respaldo político da nossa Assembleia. No entanto, a sua concretização depende da nossa ação direta. Como chefes de Estado, devemos integrar esta agenda nas estratégias nacionais, criar incentivos para o setor privado e harmonizar os marcos regulatórios sob a liderança do África CDC e da Agência Africana de Medicamentos. Estou certo de que juntos podemos transformar a produção de saúde num pilar da transformação industrial da África. Em Angola, a produção farmacêutica nacional é uma prioridade estratégica e está a ser fortemente promovida através da implementação de políticas de incentivo à indústria nacional, com prioridade para medicamentos essenciais e produtos estratégicos, visando reduzir a dependência de importações e reforçar a segurança sanitária. Destaco com satisfação a transferência de tecnologia e a produção nacional de uma diversa gama de medicamentos essenciais, material gastável e meios médicos, através da mobilização do setor privado. Não posso deixar de destacar também um outro marco importante, que foi o lançamento da primeira pedra para a construção do Laboratório Nacional de Controlo de Qualidade de Medicamentos, que vai garantir que os medicamentos produzidos no país cumpram os padrões internacionais de qualidade. A terceira prioridade é fortalecer as capacidades de preparação e resposta, tanto a nível nacional quanto comunitário. O África CDC lançou iniciativas ousadas para apoiar os Estados-membros na construção de laboratórios, na formação de epidemiologistas, na criação de centros de operações de emergências de saúde pública, no reforço de sistemas de vigilância capazes de detectar precocemente surtos, no desenvolvimento de ferramentas digitais para ligar comunidades rurais a informações em tempo real e em estratégias de comunicação de risco que capacitem os cidadãos para agirem de forma preventiva. Permitam-me partilhar que no meu país estamos a estender a rede de laboratórios a nível nacional e a finalizar a instalação de um laboratório de biossegurança do nível 3 e de um centro nacional e 6 centros provinciais de operações de emergência de saúde pública. Prevê-se para até 2026 a criação de mais 15 para as restantes províncias, cobrindo assim todo o país. Permitam-me igualmente destacar que o reforço da comunicação de risco e envolvimento comunitário está a ter um impacto positivo no controle da cólera que atualmente assola o meu país. Ao abrigo do novo mecanismo Incident Management Support Team, co-liderado pela África CDC e pela Organização Mundial da Saúde, e envolvendo cerca de 30 parceiros, a África está a responder de forma mais integrada a vários surtos multinacionais, como o da Mpox e da cólera. Este mecanismo unificado de coordenação deve ser mantido e apoiado por todos nós. Excelências, não podemos falar de saúde em 2025
sem considerar a relação entre esta e as mudanças climáticas, os conflitos e as pandemias. A África é a região mais vulnerável às alterações climáticas. As inundações, secas e fenómenos extremos já estão a desencadear surtos de cólera, malária e outras doenças. Conflitos em regiões como o Sahel, o Corno de África e os Grandes Lagos estão a deslocar milhões de pessoas, criando terreno fértil para a propagação de epidemias. As pandemias não surgem no vazio, prosperam em contextos de fragilidade e instabilidade. É por isso que a parceria entre a União Africana, através do África CDC e do Fundo Verde para o Clima, entre outras instituições, é absolutamente vital. Ao investir em sistemas de saúde resilientes e adaptados ao clima, estamos a proteger os nossos povos, mas também a garantir que as nossas infraestruturas resistam aos choques do futuro. Na União Africana reconhecemos que a saúde é também diplomacia. Une os países, promove a solidariedade entre as nações e constrói pontes para que possamos enfrentar juntos os desafios continentais e globais e garantir o bem-estar dos nossos povos. Aproveito esta oportunidade para felicitar o Dr. Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, pela excelente e contínua assistência técnica aos países africanos. A doutora Sânia Nistar, CEO da Gavi, pelo seu compromisso com a África e pelo sucesso da recente mobilização de fundos que permitiu lançar a nova abordagem, o Gavi-LIP, alinhado com a agenda de Lusaka. Manifesto igualmente o nosso apoio ao Sr. Peter Sands, do Fundo Global, e a Sra. Priya, secretária executiva do Fundo Pandêmico, garantindo o nosso apoio nos seus processos de financiamento. Excelências, este Comitê de Chefes de Estado e de Governo da União Africana foi criado para orientar politicamente o África CDC. É a expressão máxima do nosso compromisso coletivo de garantir a soberania sanitária para a África. Reafirmemos esse compromisso, dotemos esta instituição dos recursos de que necessita. Defendamos a sua liderança no cenário global. Integremos as suas estratégias nas nossas prioridades nacionais. Como Presidente da República de Angola e em exercício da União Africana, reafirmo que a saúde está no centro da agenda africana de desenvolvimento humano, da soberania de uma parceria continental transformadora. Angola permanece firme e comprometida com este esforço continental. Com estas palavras, declaro aberta esta reunião e muito obrigado pela atenção. O discurso do presidente da União Africana e da República de Angola, João Lourenço, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque. O presidente da República e líder da União Africana, João Lourenço, lembro que esteve nesta segunda-feira reunido com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e recebeu igualmente em audiência o homólogo finlandês em Nova Iorque, no âmbito da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Nesta segunda-feira, o chefe de Estado dialogou também com o chanceler da Áustria e, além de ter igualmente concedido uma audiência ao diretor da Agência Especializada das Nações Unidas, responsável por promover o desenvolvimento industrial em países em crescimento. Neste domingo, o líder da União Africana discursou ainda em Nova Iorque, na sede da ONU, na tribuna da 7ª Cimeira do Comitê de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde partilhou a sua visão sobre como o setor privado pode ser mobilizado
para viabilizar o potencial económico de África e o papel do Estado na criação de um ambiente de negócios que fortaleça os investimentos e o acesso ao capital no continente africano para promover um desenvolvimento sustentável. A União Africana, a Organização das Nações Unidas e a União Europeia reafirmaram o apoio ao multilateralismo como o meio mais eficaz para enfrentar os desafios no mundo numa reunião antes do início da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. O presidente da Comissão da União Africana, Mahmoud Ali Youssouf, o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, lideraram a reunião neste domingo na sede das Nações Unidas. Os órgãos reafirmaram o seu compromisso com o multilateralismo como o meio mais eficaz para enfrentar os desafios globais atuais, segundo a União Africana. Além disso, sublinharam a plena adesão aos princípios da Carta das Nações Unidas e expressaram preocupação pela crescente desconsideração pelo direito internacional humanitário e pelos direitos humanos. Os três líderes analisaram conflitos em África, como os do Sudão, Líbia, República Democrática do Congo e Somália, assim como a instabilidade na região do Saara, e defenderam o apoio às vias que sirvam para resolver esses problemas. Comprometeram-se ainda a aprofundar a sua aliança trilateral para apoiar soluções lideradas por África aos desafios de paz e segurança, além de terem destacado os preparativos em curso para a próxima Cimeira União Africana-União Europeia. Defenderam também a implementação plena do compromisso de Sevilha para desbloquear o investimento, aliviar a carga da dívida e reformar os bancos multilaterais de desenvolvimento, em referência ao resultado da 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento. Enfatizaram, por fim, a urgente necessidade de compromissos ambiciosos na próxima Conferência da ONU sobre a mudança climática, que terá lugar em novembro na cidade brasileira de Belém. Sinistralidade rodoviária. Números do fim de semana. Em destaque. Seguimos com as notícias no Girassol Jornal de segunda-feira. O projeto Diversifica Mais, tutelado pelo Ministério do Planeamento, procedeu nesta segunda-feira à entrega de diversos meios ao Comitê de Gestão Coordenada de Fronteiras, entidade parceira e implementadora do projeto. A entrega destes meios ao Comitê de Gestão Coordenada de Fronteiras, entidade parceira na implementação do projeto Diversifica Mais, visa acelerar o processo de desembaraço aduaneiro, melhorar os mecanismos de controlo fronteiriço, apoiar o crescimento das micro, pequenas e médias empresas e reforçar as capacidades operacionais das autoridades fronteiriças. São 16 viaturas Toyota Land Cruiser 4x4 e serão distribuídas entre as instituições que integram o Comitê de Gestão Coordenada de Fronteiras, como o Serviço de Migração e Estrangeiros, Serviço de Investigação Criminal, Polícia Fiscal e outros, sendo atribuída uma viatura por cada instituição dos postos fronteiriços do Lovo, na província do Zaire, e do Luau, na província do Mochico-Leste. Esta entrega vai permitir que o trabalho decorra de forma mais coordenada. Temos a entrega formal das viaturas para o Comitê de Gestão Coordenada de Fronteiras. Esta é uma iniciativa do projeto Diversifica Mais, que tem uma componente voltada para a facilitação do comércio e melhoria do controlo nas fronteiras para as províncias do Corredor do Lobito. Além de meios móveis, nós também estamos a falar de equipamentos informáticos, drones e softwares, não é, para garantir inicialmente a interoperabilidade dos sistemas desses órgãos intervenientes e também reforço das infraestruturas imóveis, não é? Das nossas fronteiras, que também precisam de algum reforço. O projeto Diversifica Mais, como sabem, financiado pelo Banco Mundial, tem recursos nesta componente para atender e acudir às necessidades desses órgãos. O controlo das fronteiras estende-se para os rios e os mares
e para o efeito nós também estamos a prever a aquisição de embarcações. Estamos a falar de embarcações de pequeno porte que vão dar suporte então aos órgãos intervenientes no processo de controlo nos rios e também no mar. Nós vamos continuar a trabalhar para a obtenção de mais meios para os órgãos a nível da fronteira. Este é um primeiro ato. Paralelamente, estamos a trabalhar com o projeto Diversifica Mais para adquirirmos embarcações. Vamos também continuar a trabalhar com eles para conseguirmos adquirir materiais e equipamentos para monitoramento à distância e, no essencial, o que pretendemos é garantir uma maior coordenação e um melhor controlo com a utilização de meios mais modernos e mais eficientes. O Diversifica Mais é um projeto que resulta de um acordo de financiamento entre o Executivo angolano e o Banco Mundial. A sua implementação abrange cadeias produtivas, reabilitação de infraestruturas, promoção de investimento privado e melhoria do ambiente de negócios, e a sua implementação vai até o ano 2029. O projeto está orçado em $300 milhões e a componente A, no global, tem um orçamento de cerca de $40 milhões para as várias atividades previstas no nosso plano de atividades. E pensamos nós que, pronto, não é? É um projeto que será implementado até 2029 e ao longo desses anos nós vamos estar a implementar várias iniciativas e várias atividades neste âmbito. A entrega destas 16 viaturas e meios tecnológicos enquadra-se igualmente na implementação das medidas do Acordo de Facilitação do Comércio AFC da Organização Mundial do Comércio. A Câmara de Comércio Angola-China promove esta semana um fórum de negócios com o propósito de identificar novas áreas de cooperação entre os dois países. No evento devem participar mais de 70 empresários provenientes da República Popular da China. O lançamento do fórum foi feito hoje pelo presidente da Câmara, Luís Cupenala, durante uma conferência de imprensa. Icolibengo é uma das 3 novas províncias de Angola, fruto da nova divisão político-administrativa. Por este facto, dispõe de inúmeras oportunidades de negócios, oportunidades estas que já foram identificadas pela Câmara de Comércio Angola-China, que quer levar para a circunscrição onde está instalado o aeroporto Dr. António Agostinho Neto, empresas chinesas com vista ao desenvolvimento da província. Temos trabalhado nos últimos dias no sentido de levar o Icolibengo como nova província no mapa do interesse do investimento chinês. E está a acontecer, e estamos a fazer tudo para que isso ainda, portanto, aconteça o mais cedo possível. Vai permitir praticamente tornar a economia do Icolibengo mais dinâmica, mais pujante, portanto, dar oportunidade à juventude para o emprego, por um lado, a profissionalização e, por outro, também engajar as iniciativas do empreendedorismo. A par do Icolibengo, Benguela e, mais concretamente, a cidade do Lubito figura igualmente na lista de prioridades da Câmara. Daí que vai ser assinado um acordo de geminação entre o município ferroportuário e a cidade de Jinhuan. Estamos em presença de mais de 300 milhões de consumidores. Portanto, a assinatura deste acordo de geminação entre a cidade de Jinhua e o município do Lubito é bastante estratégico naquilo que Angola pretende no quadro da diversificação da sua economia, não é? A industrialização do país e também enquadra-se também dentro, portanto, do livre comércio internacional e da integração econômica regional. Luís Cupenala falava em conferência de imprensa nesta segunda-feira que teve como propósito apresentar o Fórum de Investimento e Oportunidades em Luanda, um certame que vai contar com a participação de mais de 70 empresários provenientes da República Popular da China. A Embaixada da República Popular da China e o prefeito da cidade de Jinhua entenderam que a organização de um fórum de negócios e um jantar de confraternização seria bastante instrumental, por formas a convidarmos empresários angolanos, as autoridades angolanas,
para discutirmos sobre a matéria, portanto, das nossas relações econômicas, que completaram este ano 42 anos de relações políticas, diplomáticas e 15 anos de cooperação e parceria estratégica. O presidente da Câmara de Comércio Angola-China lembra que para o gigante asiático, Angola continua a ser um parceiro estratégico no continente berço. Angola tem sido aquele país, não é isso, estratégico no continente africano como o terceiro, se não mesmo o segundo parceiro econômico da República Popular da China. E joga um papel muito importante porque é um dos maiores fornecedores da commodity. Estamos a falar do crude, portanto que a Angola fornece à China para alimentar a sua máquina industrial. Daí é que a nossa relação cada vez mais profunda, cada vez mais profícua e cada vez mais estratégica. Câmara de Comércio Angola-China, em parceria com a Embaixada do país asiático em Luanda e a Prefeitura de Jinhua, promovem na próxima sexta-feira um fórum de investimentos e oportunidades em Luanda. O de Cabinda está apostado na implementação de políticas de apoio aos agricultores. Um dos exemplos é o programa Pés na Terra, que tem como objetivo incentivar o aumento da produção agrícola com vista a combater a fome. A governadora provincial de Cabinda, Susana Abreu, procede ao lançamento do programa Pés na Terra nos municípios de Bucuzal, Belize e Miconge. Susana Abreu trabalhou nestes municípios durante 3 dias, tudo na visão de constatar as potencialidades agrícolas, pecuárias e empresarial daquelas localidades. O objetivo deste programa passa a incentivar o cultivo de mandioca, ananás, cacau, banana, batata, entre outros produtos do campo. Os agricultores aproveitaram a presença da governadora para apresentarem as principais dificuldades que encontram naquelas paragens. Graças a Deus produzimos muito, pior que isso, produzimos cebola, cenoura, repolho, seja pimento, tomate, sai mesmo muito. Temos 3 hectares de cebola plantada e 10 hectares de mandioca já que está plantada, que estamos a produzir a fuba macroel para poder fornecer no Belize, o nosso novo município Miconge, até Bucuzá, até cidade. E as dificuldades que nós temos é o problema do combustível. Estamos aqui para fazer treinamentos aos técnicos e produtores locais, no sentido de podermos aprimorar conhecimentos ligados à organização, questões técnicas e questões transversais. Como vedes, essa escola de campo já tem um passo dado, já está avançado, porquanto aqui no Bucuzal praticamente os produtores não lidavam-se com a produção de hortícolas, mas por iniciativas próprias conseguiu-se fazer a aquisição de sementes hortícolas através das caixas comunitárias e hoje ali é o resultado. O cacau, por enquanto, não temos um cliente fixo. Trabalhamos com o Ministério da Agricultura e a INCA. Sempre que tivermos aqui uma colheita e formamos, eles então têm a forma como comercializar. A governadora Susana Abreu disse que as jornadas visam avaliar a produção e dinamizar o setor agrícola, incentivando os agricultores e camponeses a aumentarem a oferta alimentar. Começamos no município de Bucuzal, fomos para o município de Miconge e hoje estamos a terminar a jornada no Mayombe, no Alto Mayombe, no município de Belize. Está demonstrado que Cabinda não é só petróleo, Cabinda é também agricultura. Temos só no município de Miconge, estamos a falar de 54 mil hectares disponíveis para agricultura, dos quais apenas 1.500 que estão cultivados. Portanto, aqui é um fosso muito grande e aqui está a oportunidade para os empresários e não só os nossos camponeses, as nossas famílias,
porque na verdade há aqui um grande indício de que a agricultura de subsistência familiar funciona e funciona muito bem. Governadora Susana Abreu incentiva os agricultores e camponeses de Bucuzal, Belize e Miconge a produzirem mais. Jovens empreendedores do município da Matala, na Huila, apostam na produção de gado e carne para o mercado nacional, com pequenas propriedades e com dezenas de animais. Os empreendedores consideram importante melhorar a qualidade do gado para o abate. Jovens empreendedores do município da Matala apostam na produção de gado e carne para abastecer o mercado nacional. Com pequenas propriedades e com dezenas de animais, os empreendedores consideram importante melhorar a qualidade do gado para abate. Mateus Litongo garante que os seus animais são inspecionados antes e depois do abate para o despiste de possíveis doenças. Os nossos animais são fiscalizados antes e depois do abate. A maior parte dos bois que abatemos aqui, muitos deles são fruto da nossa criação. Nós não só vendemos carne, também somos criadores de gado. E exportamos para vários pontos do país, nomeadamente Benguela, Lubango e Luanda. O jovem empreendedor fala da criação de gado como uma paixão desde a sua infância. Eu venho de uma família já camponesa. Os meus pais, irmãos e eu, todos somos criadores de gado. Cada um investe naquilo que entende. E nós, desde pequeno, habituamos já a lidar com o gado. O também empreendedor Gabriel Afonso destaca que empreendedores da Matala apelam à criatividade para a geração de empregos. Trabalhar é bom, mas empregar é melhor. Nem todo mundo terá a capacidade de trabalhar no Estado. E o Estado também não tem capacidade de empregar todo mundo. Então, enquanto esperamos uma oportunidade de emprego, devemos investir. A mensagem que deixo é força e vontade, paciência. É só investirem naquilo que vocês dominam, vai dar tudo certo. O administrador municipal da Matala reforça a aposta na agricultura e pecuária como fatores vitais para a segurança alimentar e o combate à pobreza. Continuamos a mostrar que a Matala é uma terra de oportunidades, não só no setor produtivo, mas no setor da indústria, também na captura de pescado. Passar essa mensagem à juventude para que continuem a apostar no campo como fator vital para a segurança alimentar e fugirmos daquilo que é a pobreza no seio das famílias. E a Igreja Católica voltou a manifestar preocupação nesta segunda-feira com o agravamento da situação da pobreza no país e apela às autoridades que reforcem a aposta na produção nacional como forma de controlar, sobretudo, a variação constante dos preços dos principais produtos da cesta básica. Durante a segunda Assembleia Plenária da CEAST, que decorreu de 17 a 22 deste mês, o destaque recai para a pobreza, o Congresso Nacional da Reconciliação pelo Jubileu dos 50 anos de independência de Angola e o processo de novas dioceses. O porta-voz da CEAST e bispo da Diocese de Cabinda disse que a pobreza não é apenas material, mas sim social e espiritual, o que acaba por minar a confiança nas instituições e no futuro. A pobreza no seio das famílias. É evidente que são inúmeros os fatores que concorrem para a pobreza atual, mas é preciso também nós tomarmos consciência de que o nosso país precisa de mudar muitas políticas. Não pode habituar o cidadão a receber tudo de graça. São muitos anos a dar tudo de graça e nenhum Estado consegue subsistir. São muitos fatores agregados, além mesmo da própria mentalidade nossa, não é? Que nós não temos mentalidade de trabalho. Muitos óbitos, muitos funerais, muitas festas, muitos gastos sem critério. Portanto, há um esforço que deve ser feito por todos nós, mas em primeiro lugar pelo próprio Estado, por aqueles que governam, no sentido de se priorizar tanto a questão do combate à fome e à pobreza, porque sem isto tudo o resto fica mais difícil.
O prelado considera que não se pode fechar os olhos à realidade do país, marcada simultaneamente por avanços significativos e retrocessos preocupantes, sinalizando conquistas louváveis que foram alcançadas. Foram construídas muitas unidades hospitalares, não é? De referência e de grande qualidade. Mas se essas unidades não forem autossustentadas, são mais gastos para o próprio Estado. A visão do Congresso é esta, de um olhar para os 50 anos, de uma assunção da responsabilidade coletiva e também de um olhar diferente e transformado para o amanhã. Devido às constantes alterações nos preços dos principais produtos da cesta básica, o bispo referiu que é necessário que se aposte cada vez mais na produção nacional para a efetiva partilha no seio das famílias. Basta ver pelas nossas vilas e aldeias quanto o produto do campo nosso apodrece por falta de escoamento ou de mercado, e tudo, até fuba, batata e outras coisas, vem na importação. O Estado tem feito, ultimamente, uma travagem, uma limitação na importação daquilo que o país pode produzir. Penso que é a saída que deve ser tida em linha de conta. Nós estamos nesta fase de elaboração do Orçamento Geral do Estado para 2026. E, portanto, é o momento próprio para podermos apelar às instituições que velam pelo orçamento, neste ano de 2026, pelo menos que se priorize a questão da luta contra a fome e a pobreza, dando a possibilidade de subvenção, sobretudo à agricultura, naquilo que aos insumos diz respeito, e às sementes também. Fazendo com que o país deixe de importar aquilo que pode produzir internamente. Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe preocupada com o agravamento da pobreza, sinalizando que é hora de apostar na produção nacional para a prossecução do bem comum. É o Girassol Jornal com o melhor da informação. Segunda-feira, voltamos depois do curto intervalo. Até já. Está de volta a informação no Girassol Jornal. 17 pessoas morreram nas estradas do país durante o fim de semana. No mesmo período, 48 cidadãos foram detidos por condução sob efeito de álcool e mais de 1.600 multas foram aplicadas. As vítimas mortais resultam de 64 acidentes de viação registados em todo o país. 64 acidentes. Como consequência destes acidentes, tivemos 17 mortos e 86 feridos. Estes são o total são os números que trazemos. Na verdade, os acidentes são 78 feridos, assim é que está correto. 78 feridos. Temos um total de 64 acidentes, 17 mortos e 78 feridos. Os atropelamentos lideram a lista dos acidentes registados, com 18 casos, seguidos pela colisão entre veículos, com 16. Luanda teve 11 dos 64 acidentes registados em todo o país, correspondendo cerca de 18%. Os acidentes em Luanda, dos 11, infelizmente perdemos 5 cidadãos por conta destes acidentes. Tivemos mais de 17 feridos. E aqui chamado mais uma vez a sublinhar que destes números de acidentes, maioritariamente a tipicidade foram os atropelamentos. Foram atropelamentos com 18, depois seguiram-se os choques ou colisão entre veículos e automóveis. Durante o fim de semana, o cenário foi pesado em termos de aplicação de multas no quadro da campanha de prevenção rodoviária lançada recentemente pelo Ministério do Interior. Os números não mentem. Foram mais de 1.600 multas aplicadas por diversas infrações
e 48 cidadãos foram detidos por condução sob efeito de álcool. Só no âmbito desta campanha foram aplicadas mais de 1.670 multas. O número subiu consideravelmente. O número subiu e, infelizmente, temos nestas multas aplicadas muito por conta de infrações mesmo graves. Dizer que, maioritariamente, é o não uso do cinto de segurança e também o uso do telemóvel no exercício da condução. Tivemos ainda nesse capítulo também, infelizmente, o número subiu em termos de detenção de condutores que conduzem sob efeito de álcool. Subimos para 43 o número, infelizmente, e 4 por envolvimentos em acidentes. Luanda, Benguela e Huila aparecem no topo das províncias com maior número de multas aplicadas durante o último fim de semana. A Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária informou também que deu início aos reexames para os condutores que na via cometerem infrações graves. Quem for reprovado pode ter a carta de condução cassada. No âmbito da prevenção à sinistralidade rodoviária que tem deixado várias famílias desestruturadas em Angola, a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, através do Decreto-Lei número 5/8 de 29 de setembro, no seu artigo 127 do Código de Estrada, deu início aos novos exames médicos e psicológicos para os condutores que cometerem infrações graves e muito graves. O especialista em prevenção rodoviária da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, subinspetor Pascoal Mussungo, informou como vai funcionar o processo. O processo do reexame, ou do novo exame, impõe a submissão de um ou cumulativamente 3 exames. Ou seja, começa com o processo da avaliação psicológica. Muitos acabam reprovando neste processo primário, que é a avaliação psicológica, para depois evoluir no teórico e prático. E aqui importa salientar que este exame nem sempre é cumulativo, ou nem sempre são necessários 3 exames ao mesmo tempo ou cumulativamente, podendo sempre ser avaliado num deles. Então, como está a decorrer? Nós, a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, temos um departamento de saúde que tem especialistas para aquilo que é a aflição da acuidade visual, das questões fisionómicas. Então, como já disse, para depois serem transferidos, ou aqueles que aprovam, estarem sob tutela do Departamento de Habilitação de Condutores. Pascoal Mussungo disse também que somente os automobilistas cadastrados serão submetidos aos exames. Se a direção entender que em função da infração, na verdade os graves vão sempre à reavaliação, então não é facultativo, ela é imposta, é mesmo um imperativo vir ao exame. Mas importa trazer aqui também um dado que em muitos casos primários, eles na verdade não precisam ir ao reexame. Vão pagar a respectiva multa e depois tem um processo de atualização em condução defensiva para aferirmos o comportamento e passarmos sempre aquela informação necessária, não é? Porque este processo visa somente garantir a segurança rodoviária. O especialista afirmou, por outro lado, que quem for reprovado pode perder a licença de condução. E o controle de infração do condutor, ele vai possibilitar-nos a detectar se ele é ou não reincidente. Ao ser reincidente, até porque fala em pontos, ao chegar ao 5º, 6º ponto, ele é cassado a carta, mas por via do exame. Se reprova do exame, obviamente, perde a habilitação legal para conduzir, ou seja, não deverá conduzir. Para o efeito, o mesmo condutor deverá começar um processo como se não tivesse nunca tido uma carta de condução. Tem de ir à escola novamente, mas isso depois, no mínimo 2 anos, voltar à escola e submeter-se a um processo do exame normal. Atualidade fora de portas, confrontos entre gangues rivais numa prisão do sudoeste do Equador
resultaram na morte de 14 pessoas. O assunto domina o compacto internacional. Confrontos entre gangues rivais numa prisão do sudoeste do Equador resultaram na morte de 14 pessoas, entre as quais 13 reclusos e um guarda, anunciou hoje a polícia local. Na semana passada, o presidente equatoriano, Daniel Noboa, propôs um referendo para a elaboração de uma nova Constituição que fortaleça o aparelho repressivo do país contra o tráfico de droga e o crime organizado. As propostas, incluindo uma que autorizaria a castração química de violadores, foram rejeitadas pelo Tribunal Constitucional, cuja aprovação é necessária para reformar a Constituição. O presidente tem questionado as decisões do Tribunal Superior, que acusou de rejeitar as propostas legislativas por puro ativismo político contra a vontade dos equatorianos. Mais de 70 deputados iranianos assinaram uma carta a pedir ao Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão que tome medidas para desenvolver armas nucleares. A petição, subscrita por 71 dos 290 membros do Parlamento iraniano, apela a uma revisão da doutrina de defesa da República Islâmica perante a atual situação do Médio Oriente. No documento, os deputados acusam Israel de estar à beira da loucura, denunciando ataques indiscriminados que violam as suas obrigações internacionais. O exército israelita anunciou hoje que um projétil foi disparado a partir da cidade de Gaza, onde intensificou a ofensiva nas últimas semanas, em direção a Nahal-Oz, perto da fronteira com o enclave. Em comunicado, as forças israelitas informaram que procuraram interceptar o projétil e que os resultados da operação estavam ainda em análise. No enclave, os ataques israelitas prosseguiram hoje, em particular na cidade de Gaza, fazendo pelo menos 24 mortos. Um residente da capital do enclave descreveu os bombardeamentos como intensos, com aviões, tanques e drones a disparar constantemente. Saúde mental no trabalho. Reflexões em destaque. Em mais à frente, falamos do desporto a seguir. A Académica do Lobito empatou uma bola diante do Desportivo da Huila. Jogo disputado no Estádio do Buraco para a primeira jornada do Gira-Bola 2025-2026. Marcado por um certo equilíbrio, as duas equipas mostraram-se dispostas no retângulo de jogo, ambas com o fim de granjear um bom resultado. Numa primeira parte, onde a equipa vinda das terras altas da Xela impôs-se no Estádio do Buraco e visitou várias vezes a baliza dos académicos. A insistência valeu para o Desportivo quando, aos 34 minutos, Mendes, por meio deste cruzamento, mas sem sucesso. O Desportivo da Huila por pouco não chegou ao segundo golo, ainda no primeiro tempo. No reatar da partida, a equipa da Académica do Lobito procurou empatar o jogo e conseguiu tal feito por meio de Capique aos 64 minutos. Os académicos ainda reclamaram a marcação de uma grande penalidade que não foi atendida pelo juiz da partida. No final do jogo, o treinador do Desportivo da Huila disse não ser fácil jogar no Estádio do Buraco. Jogar no Buraco não é fácil. Ano passado ganhámos aqui, sabemos o que tivemos que fazer para conseguir os 3 pontos. Uma primeira parte em que podíamos ter terminado com 2 golos. Portanto, há uma bola que praticamente entra dentro da baliza. Nós até fechamos gol, mas o que acontece é que não entrou. Já sabíamos que na segunda parte teríamos uma Académica, portanto, um pouco mais em cima. E foi o que aconteceu. Portanto, quando menos previa, sofremos um gol de bola parada, enaltecer o esforço dos meus jogadores e naturalmente da Académica. Acho que se proporcionou aqui um bom espetáculo por parte das duas equipas. A equipa da Académica do Lobito trabalhou a semana toda para o alcance de uma vitória, pelo que o resultado não foi satisfatório, de acordo com o treinador do clube. Não é satisfatório porque a gente queria a vitória, não é? Trabalhámos toda a semana para isso, para conseguir os 3 pontos, mas temos de ter em conta que trabalhámos contra uma equipa que já vem muito rotinada, muito mais do que nós, não só da pré-época, mas também de anos anteriores. É uma equipa que já joga junta há muito tempo
nós conseguimos ter a iniciativa de jogo, conseguimos criar, mas na zona de decisão ainda continuamos a tomar decisões erradas. Conseguimos fazer a jogada, conseguimos construir os movimentos ofensivos bem, com qualidade, mas depois na zona de decisão estamos a falhar muito. É uma coisa que vamos ter que trabalhar, mas são automatismos que se ganham com competição também. A Académica de Lobito consente um empate a uma bola diante do Desportivo da Huila no jogo deste domingo no Estádio do Buraco, na primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol. Estamos a informar mais um curto intervalo no Girassol Jornal. Até já. Já de volta, a saúde mental no trabalho é um tema que se mostra cada vez mais relevante nos espaços de reflexão, em função do impacto negativo que o stress e a depressão laboral podem causar na vida dos profissionais. A pressão por produtividade, um medo do desemprego e a falta de apoio das empresas têm feito da saúde mental uma das maiores preocupações entre trabalhadores angolanos. É sabido que a maior parte das pessoas passam mais tempo no trabalho do que em casa, aumentando assim as chances de conflito entre os trabalhadores. O psicólogo Lucamba Joaquim elencou alguns desafios comuns no trabalho. Os principais desafios atualmente estão primeiro em relação à sobrecarga, né? Existem aquelas profissões que é comum se exigir muito mais do trabalhador, que é em relação ao tempo que tem que ficar a trabalhar e também ao tipo de trabalho. E curiosamente, por exemplo, a vossa profissão jornalista está dentro das profissões com a maior carga de trabalho e isso, consequentemente, também dá lugar para os maiores níveis de estresse. Nós temos relatórios, por exemplo, da Organização Internacional do Trabalho e da específicas para cuidar da saúde mental dos colaboradores, justamente por causa dessa questão. Então, o estresse é um dos problemas que costuma surgir dentro do trabalho. A ansiedade também está em maior número, também surge nesse tópico como resultado da pressão do trabalho. E também podemos encontrar a depressão como terceira componente como resultado da carga de trabalho. Lucamba Joaquim falou da necessidade das empresas criarem departamentos psicológicos para apoiar a saúde mental dos funcionários. As empresas primeiro devem adotar medidas de cuidados com saúde mental. Se vocês buscarem as maiores empresas a nível do mundo, a citar, por exemplo, Microsoft e tantas outras, têm departamentos específicos para cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. E além desse departamento que vai fazendo rastreamentos contínuos sobre o estado emocional dos colaboradores, também eles realizam de forma periódica ações como palestras, criam também planos específicos sobre lazer, esse é outro tópico. Quem trabalha muito também precisa de tempo de qualidade de lazer. Os gestores de RH também estejam treinados especificamente para questões de saúde mental, porque se o gestor não tiver treinado, não tiver sensibilidade para a questão de saúde mental, ele simplesmente só vai ser o indivíduo que vai responder às exigências do empregador, que quer lucro, e não vai olhar para a saúde do indivíduo. Os profissionais lidam todos os dias com críticas, sejam elas de colegas ou chefes. É importante que se criem estratégias para lidar com estes desafios diários. Para lidar com críticas, nós também precisamos estar preparados psicologicamente para saber, porque existem críticas que também vêm no sentido de sabotagem. Nem sempre as críticas são sobre o trabalho que a gente faz mal. Às vezes a gente faz muito bem o trabalho, mas como essa dedicação intensa às vezes não agrada um ou outro colega que está no contexto da competição, então ele vai criar esse subterfúgio da crítica para atingir a pessoa e deixar para baixo. Então nós primeiro precisamos estar preparados para identificar se a crítica é legítima. Segundo, para saber como nos chega a crítica e como eu posso contornar isso, porque há muitas pessoas também que são, como dizem, são esponjas, facilmente absorvem tudo o que lhes chega, sem peneirar. Então nós temos também que ter esse treinamento. E ali é onde entra a questão desse departamento. O departamento também visa treinar emocionalmente os colaboradores, para não se deixarem levar por tudo e qualquer coisa. Vários são os benefícios que o departamento psicológico tem. Eles vão permitir a redução do estresse e da ansiedade no trabalho e conhecer o perfil e personalidade dos funcionários. A primeira coisa que o departamento de psicologia pode fazer, ele pode atuar especificamente no processo de recrutamento e seleção.
primeiro nós temos que conhecer o perfil das pessoas que a gente traz para a empresa. Isso é muitíssimo importante. Não se pode fazer testes de admissão e qualquer outro teste para trazer pessoal novo sem a gente também incluir aspectos psicológicos para saber o perfil de personalidade, se tem histórico ou não de doença mental. É importante que a gente saiba isso. Depois de termos esse perfil, lá dentro desse departamento vai, em função de cada tarefa e das atividades que cada um desempenha, regularmente vai fazendo o rastreio. A saúde mental no trabalho é fundamental para o bem-estar e a produtividade dos trabalhadores. As empresas podem tomar medidas para promover um ambiente de trabalho saudável, incluindo a criação de um departamento psicológico para apoiar os seus funcionários. A Associação Amigos da Vida está preocupada com a violação de menores e a adultização dos menores. Problemas que foram hoje apresentados ao Ministro da Cultura, Filipe Zau. A audiência serviu para a Associação apresentar os resultados do último simpósio da criança, realizado em junho, com números alarmantes no que a violação sexual e a acusação de feitiçaria diz respeito. O diretor executivo da Associação Amigos da Vida, Noé Mateus, defende a mobilização a nível do país para assegurar os direitos e proteção dos menores. Também apresentar algumas preocupações fundamentalmente ligadas a conteúdos audiovisual, a músicas que lamentavelmente estimulam a adultização da criança, a sodomização de crianças, a violação sexual e também pedofilia, que é uma grande preocupação, e há uma necessidade de haver uma grande mobilização nacional para garantir que essas crianças estejam realmente protegidas, salvaguardadas, dentro do princípio de que para educar, proteger e, portanto, assegurar o direito de uma criança é preciso uma aldeia inteira. Os números, portanto, demonstram uma grande preocupação com algumas províncias com um foco maior, como por exemplo a província de Luanda é a província que mais tem tido a violação sexual de menores, e a província do Ije é a que mais representa casos de acusação de feitiçaria. À saída da audiência, o Ministro da Cultura, Filipe Zau, avançou a atuação do seu plouro face às preocupações apresentadas pelos jovens. Naquilo que nos for possível e que tenham o caráter de crime, transmitir, portanto, à polícia, para que realmente possa resolver o que é crime verdadeiramente praticado, sobretudo por adultos, né? Adultos que, em princípio, só são adultos, têm que ser responsabilizados como tal, porque é pressuposto que o adulto tem predomínio da razão, aceitação da responsabilidade e equilíbrio da sua personalidade. Quando não se comporta como tal e incorre em situações criminosas, pois nós teremos que efetivamente denunciar para que realmente a violação de crianças e o feiticismo em relação a crianças e outras coisas mais não tenham lugar na nossa sociedade. Com presença em todo o país, a Associação Amigos da Vida está focada na defesa dos direitos das crianças vivendo com VIH, órfãs e socialmente vulneráveis. Contadas na edição de segunda-feira do Girassol Jornal. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Não perca a seguir o Girassol Debate com o Alberto Capitão. Continuação de boa noite. Está-se bem.